mim é muita alegria poder estar aqui hoje, partilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Mas talvez seja estranho falar, né? Muita alegria estar partilhando num grupo onde nós vamos falar de luto, né? É porque talvez uma das propostas seja essa, né? Deixar de ver o luto de forma pesada e, quem sabe, pela misericórdia de Deus, conseguimos ver ele de uma forma, então, mais leve, né? Só para quebrar o gelo um pouquinho, que eu estou um pouco nervoso, né? Primeira vez que eu vou fazer isso, né? Queria que todo mundo falasse o seu nome, o seu tipo sanguíneo e que time torce. É brincadeira, era isso que eu queria, uma risadinha para tornar mais leve. Obrigado, viu, gente? Só para brincar. Bom, eu vejo como que Deus, Ele é zeloso e cuidadoso. Odinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha visto alguma coisa do que eu ia falar aqui do meu testemunho? Você não? Então é Deus mesmo que Ele conduz da forma como Ele quer, né? Não poderia ter uma música mais propícia, mais assim para esse momento. Então a gente vê que é o próprio Espírito Santo mesmo, né? E nada é nosso, né? Tudo é para a honra e pela glória de Deus, né? Então, vou falar do meu testemunho e eu vou usar um pouquinho sempre a Sagrada Escritura. Deixa eu só colocar aqui o meu play aqui, que senão eu me empolgo, tá, gente? Tenho vergonha, mas quando começa também é um pouquinho complicado. Em João, capítulo 11, versículo 24, ali num diálogo com Jesus, Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? A própria palavra faz essa pergunta nesse diálogo. Você acredita nisso? Quem acredita aqui na ressurreição de Cristo? Quem acredita que nós ressuscitaremos em Cristo? O que nós acabamos de cantar? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Se nós acreditamos na ressurreição de Cristo, quem aqui quer ir para o céu? Alguém gostaria de falar por que gostaria de ir para o céu? Oi? E por que seria o objetivo de todos assim? O céu deve ser legal? O céu deve ser bom? Por que nós gostaríamos de ir para o céu? Por que é o nosso objetivo ir para o céu? Louvado seja Deus por isso. Quem crê nisso? Eu creio. Oi? Então quer dizer que lá no céu eu só vou ser feliz. Todos nós concordamos com isso? Que bom. Bom, agora que eu já fiz bastante pergunta, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou o Caio Pedroso, como o Emílio contou, né? Eu tenho 38 anos hoje. A minha esposa é a Natália. Nós nos casamos em 28 de outubro de 2017. Começamos a namorar em 28 de outubro de 2012. Noivamos em 28 de outubro de 2015. E casamos em 28 de outubro de 2017. Por quê?
porque eu sou ruim de datas, então para não esquecer, namoro, noivado e casamento ficou tudo numa data só. Nada mais que isso, tá, gente? E graças a Deus é dia de São Judas Tadeu, né? Dia 28 de outubro, tô certo? Então, foi isso. Só que a minha história com a Natália, ela começou antes do nosso casamento, né? Eu tenho um amigo hoje aqui, o Luiz, que ele está aqui, né? Nós participávamos da evangelização São Sebastião. O Rui, que também lá no fundo também participava, né? E nós começamos como amigos, né? Então eu costumo dizer que o nosso amor nasceu primeiro no coração de Deus, para depois chegar ao namoro, ao noivado e ao matrimônio, né? E graças a Deus, Deus nos abençoou muito, a cada tempo e a cada momento dele. Em janeiro de 2023, após chegarmos de uma viagem, chegamos de viagem no dia 16 de janeiro de 2023, cheios de planos para aquele ano. Inclusive, um deles era se programar para ter filhos. Talvez no final de 2023, para o início de 2024. Cheio de muitas propostas. E no dia 24 de janeiro, a Natália teve um retorno médico. A Natália, ela não tinha costume muito de ir ao médico, ela não gostava muito. Mas aí por causa de uma intolerância à lactose ela foi, enfim, passou pelos exames, viu que era uma intolerância à lactose, só que no percurso se descobriu algumas manchinhas ali num determinado lugar. Se suspeitava que era só sequelas de um outro medicamento que ela fazia uso. Mas, na verdade, no dia 24 de janeiro, nós descobrimos que eram 25 tumores que a Natália estava no fígado, né? Bom, gente, minha intenção não é ficar falando do peso, da dor, tá, de tudo aquilo que nós vivemos, mas sabemos que é doído, né? Eu não quero ficar me estendendo nessa questão, mas depois do dia 24 que nós tivemos a primeira notícia, éramos necessário investigar de onde que viria isso, porque provavelmente não era um ciclo primário aquele. E aí, no dia 16 de fevereiro, nós descobrimos que era um câncer de mama metastático em fígado e coluna. Se fosse um câncer primário, seria um câncer de até 2,5 milímetros, mais ou menos, seriam algo tratável ainda com chances de cura. Porém, por ser um câncer já com outros locais, ele era metastático, então ele já ia para uma categoria de igual 4 e aí já a falar em cura, na nossa cura humana, já seria um pouco mais difícil. Então, depois de quase 2 anos de tratamento, no dia 18 de janeiro de 2025, a Natália dorme para este mundo e acorda então nos braços do Pai. É lógico, eu não esperava, por mais de todas as circunstâncias, mas foi assim que aconteceu. E no dia 18 de janeiro de 2025, o Senhor deu a graça então para a Natália da ressurreição. A minha proposta com vocês essa noite é partilhar a minha experiência do luto, como tem sido essa jornada. Mas de verdade, eu não quero ficar dando ênfase para os momentos ruins. Eu quero tentar trazer algo mais leve diante da minha experiência, daquilo que eu ainda vivo o luto. E não sei se é possível falar que o luto um dia passa, porque até agora eu não descobri se o luto é um tempo, se o luto é um estado. De verdade, eu não sei.
Eu sei que tem algo que chama luto quando a gente perde não só uma pessoa, mas quando nós perdemos outras coisas na nossa vida. Às vezes um trabalho, um relacionamento, enfim. Mas no caso dessa noite, eu vou falar do luto com a minha esposa. Eu nunca imaginei perder a Natália. Mesmo diante de todo o tratamento. Até porque, em 2024, antes da Natália falecer, ela viveu um 2024 que quem olhasse para ela, Valéria teve a oportunidade de vê-la algumas vezes, não imaginava que a Natália passava por um tratamento. E aí tem muitos cuidados e muitos zelos de Deus que poderia ser um outro testemunho que eu poderia falar. Então eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas a Natália não foi meu primeiro luto assim mais próximo, né? Em 2005 eu já tinha passado pela experiência do luto com o tio avô, só que na época eu estava com quase 18 anos, então era uma outra fase, era uma outra compreensão, mas eu me lembro de ter me revoltado muito com aquela primeira perda, né? Depois em 2021 veio meu pai, depois de 6 meses de tratamento do câncer também, um câncer bem agressivo, né? E lógico, depois em 2025, o mais inesperado, como eu falei, né? Mesmo sabendo de toda a dificuldade do tratamento, mesmo sabendo das chances, vamos dizer assim, eu briguei com Deus até o último instante. Enquanto todos falavam, Caio, você tem que se preparar, você tem, e eu falava, não, eu vou acreditar até o fim, até o último milagre. E acreditem, o milagre aconteceu. Não da forma como eu queria na minha humanidade. Mas o Senhor deu o milagre da Natália justamente de não ter mais dor, de não ter mais sofrimento. E de hoje eu ter a certeza de que a Natália goza de uma felicidade em Deus que eu jamais, na minha humanidade, enquanto aqui, eu poderia dar a ela nem 1% da felicidade que ela vive hoje. Vocês creem nisso? Eu creio. Mas é fácil essa compreensão? É fácil viver diariamente o luto de alguém que você tanto ama? É fácil a despedida física? Não. Mas, pela graça da fé que nos traz aqui essa noite, com o nosso coração, nós podemos fazer escolhas. E eu aprendi a importância dessa palavra de escolher. Durante o sepultamento da Natália, minha sogra fez uma oração no momento em que a Natália estava sendo sepultada. E foi muito forte esse momento. Eu acho que ele nunca mais vai sair assim, sabe, da minha memória. E naquele dia, eu precisei tomar uma decisão. Se diante de tudo isso, eu continuava acreditando nesse Deus, que me deu a Natália como presente, primeiro como amiga, depois no namoro, e que me conduziu até o altar. Se eu deveria ou não continuar acreditando nisso, porque a dor era muito grande. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, pela intercessão da Virgem Maria, Ele colocou no meu coração a coragem de se decidir por Ele. E desde então, algo muito bonito de algumas experiências que eu já tive na minha vida, o Senhor colocou no meu coração. Como a gente tinha experiência desde jovens, né? De participarmos de intercessão, de momentos de oração. Uma vez um amigo me falou que ele era um missionário
Ele falou que por mais que nós não nos víssemos mais, o nosso coração sempre se encontraria no santo sacrifício do altar. E aquilo lá veio no meu coração. Acreditem, isso me deu coragem, e desde então, desde o dia 18 de janeiro de 2025, eu procuro a Santa Missa todos os dias. Algumas vezes eu já deixei de ir à Santa Missa, mas eu luto muito. Por quê? Porque eu acredito que é no santo sacrifício do altar, que é na missa, que é lá, que a igreja militante, né, nós, aqui, né, diáconos, nós, igreja militante, e a igreja triunfante, se encontram na presença do único e verdadeiro Deus. Então, talvez, o que eu descobria naquele momento, que o Senhor me permitia, era descobrir que eu apenas não tinha mais um contato físico com a Natália, não tinha um contato direto. Mas aquele amor que nasceu ainda lá na nossa amizade, durante Deus, ele se fazia presente. E no santo sacrifício do altar era a consumação. A igreja não nos ensina que no matrimônio seremos uma só carne e um só corpo. Eu creio. E a partir disso, participar da Santa Missa para mim é o encontro de Deus e é o encontro de todos aqueles que já se foram e que eu amo tanto. Principalmente a minha esposa. É ali, no santo sacrifício do altar, que eu falo para Deus: Deus, fala para a Natália que hoje eu estou bem. Está tudo em ordem, viu? A gente vai continuar seguindo, vai dar tudo certo. Ó Deus, fala para a Natália interceder mais aí por nós aqui, que tá difícil hoje. Tem umas coisas aí para resolver, e a gente está precisando da intercessão. Então, a partir desse momento, eu comecei uma nova experiência de vida, com os olhos da fé. Só a fé vai me permitir viver isso até o dia que o Senhor também me der a graça de, assim como a Natália, dormir um dia para esse mundo e acordar um dia na presença dEle. Mas o Senhor, Ele é muito zeloso. Ele não tinha só isso. Que até pecado eu falar só isso, né? Quando na verdade é o tudo, né? A Santa Missa. Mas a Natália, curiosamente, durante o seu tratamento, ela precisava fazer um exercício com as mãos. E aí, qual que é a primeira ideia para exercício com as mãos? É o crochê, é o trabalho artesanal. Natália sempre foi uma intercessora. Foi coordenadora de intercessora na nossa juventude, no grupo de jovens, né? Que a gente participava. E Maria, como mãe, através de uma amiga muito querida que nós temos, tantas amizades que nós temos, graças a Deus, todas sempre muito queridas, a Natália ganhou um terço. Um terço que foi feito de maneira artesanal. O que surgiu a partir daquele momento? A minha sogra olha para aquele terço e fala: Natália, já sei. Vamos começar a fazer terços. Vamos fazer terços para presentear as pessoas. Nós vamos fazendo, você vai tendo o seu exercício. E nós vamos distribuindo. Hoje, já se passaram de milhares os terços que, mesmo após a partida da Natália, continuam sendo feitos. Primeiro a Natália, depois a Natália e minha sogra primeiro, depois a Natália, minha sogra e minha tia,
Aí depois, essa ideia chegou para um grupo de voluntários, e foi se espalhando. Mas o que isso ajudou o Caio? A buscar o Santo Terço diariamente. Eu já tinha a Eucaristia diariamente. Mas o Senhor queria me dar tudo o que Ele tinha para eu passar por esse momento. E o Senhor me deu então, mais uma vez, Maria, nossa mãe, através de uma busca diária do Santo Terço. Confesso que o Santo Terço, para mim, é uma batalha ainda maior do que buscar a Eucaristia todos os dias. É que ele é tão forte, o amor de mãe de Maria é tão forte, que é difícil. Mas temos que buscar. Posso dizer para vocês que a comunhão e o Santo Terço me carregam. E me carregam sem sombras de dúvidas, de uma maneira especial, que me levou a uma intimidade maior com Deus. Com toda essa experiência que eu acabei vivendo, das minhas percas, e aí quando eu falo em percas, eu estou utilizando essa palavra como o Dinho também nos ensinou aqui agora há pouco, que ele também teve esse cuidado de falar em perdas, porque perdas é aquilo que humanamente nós falamos, nós estamos vendo, enquanto humanos. Mas talvez pela misericórdia de Deus, nós chegamos à compreensão de que na verdade nós não estamos perdendo nada. Pelo contrário, nós estamos ganhando, Então essas perdas, eu peço que vocês imaginem elas entre aspas, quando eu falo disso. Mas o Senhor já me levava então à comunhão diária ao Santo Terço. E aí o Senhor me levava a um momento de oração a mais com Ele, diariamente, na busca da palavra. E era ali. Era o caminho que eu tinha e que eu tenho. Que é o caminho que eu sempre terei. Se eu não fizer esse caminho, eu tenho certeza que eu não suporto. Porque eu falo para mim, na minha experiência, superar jamais. Não vejo como. Mas eu tenho aprendido a suportar, dia após dia, na presença de Deus, crendo na ressurreição, de quando o Senhor me permitir. E aí, dentro dos meus momentos de oração, Deus me presenteou. Deus, Ele me confortou com a sua palavra mais uma vez. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, logo no comecinho do capítulo 5. Nós sabemos quanto à nossa morada terrestre. Quando a nossa tenda for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Por isso, suspiramos nesse estado, desejosos de revestir o nosso corpo celeste. E isso será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestidos a outra por cima desta, e assim aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E quem para isso nos preparou foi Deus, qual nos deu a garantia, o Espírito. O que eu aprendi com isso? Que não acaba aqui. O zelo de Deus e o cuidado de Deus conosco, ele é tão grande,
que Ele não quer deixar dúvidas. E talvez, quantas vezes, talvez por medo, por desconhecimento, por não ter coragem, muitas vezes, de falar sobre o luto, por mais que nós professamos a nossa fé, talvez quantas vezes nós nos perguntamos: e aí? Será que acabou? Não, não acabou. O Senhor nos dá essa garantia do céu. É Ele mesmo que nas Sagradas Escrituras nos fala. Uma morada eterna nos espera. Faz sentido isso? Vocês estão me compreendendo? Que eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando para vocês que é simples. É só fazer tudo isso. Eu não estou falando isso. Eu sinto saudades. Eu penso em tantas coisas que nós havíamos planejado. Eu choro de saudade ainda pelas primeiras vezes. Essa semana, que passou agora, na quinta-feira teve o show do Luan Santana aqui em Jaú. E a Natália era muito fã do Luan Santana. Eu não sei quantas vezes eu já fui com ela no show do Luan Santana. E não tinha caído minha ficha, até o momento de começar o show, que era o primeiro show do Luan Santana que a Natália não estava presente fisicamente. Sabe o que aconteceu? Chorei do começo ao fim. 2023, primeiro ano de tratamento, fomos ao show do Luan Santana, na Expo. Natália com uma dificuldade tremenda, mas ela quis ir no show do Luan Santana. Depois de 6 meses de tratamento, quis ir. Muitas dificuldades. 2024, show do Luan Santana novamente. Dessa vez na Facilpa, em Sois Paulista. Natália não parecia a mesma pessoa de agosto de 2023. Uma pessoa que pulava, que cantava, que tinha fôlego. Um milagre. Impressionante. Meados de abril, maio de 2024, isso. O que eu quero dizer? Chorar faz parte. Sentir saudade faz parte. Porque afinal, somos humanos. E até nisso, Jesus foi cuidadoso. Como eu amo Jesus. Como Ele é cuidadoso conosco. No momento de oração e no momento de choro, eu me perguntava: por que eu choro ainda? Se eu acredito na ressurreição, se eu acredito que a Natália está numa felicidade completa, por que eu choro ainda? É como se o que eu falasse não é aquilo que eu sentisse, que eu vivisse. Mas o Senhor, na sua bondade infinita, fez lembrar de uma passagem que acho que vocês aqui vão lembrar. Quem lembra da passagem de Lázaro? Da morte de Lázaro? O que aconteceu na morte, nessa passagem que fala sobre a morte de Lázaro? O que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu antes disso? Exato. Salvo engano, me corrijam, diáconos. É o menor versículo da Bíblia e é a única vez que fala que Jesus chorou. São duas, né? Acho que no Vale de Lágrimas. Era necessário
estar ali que Jesus chorou, se naquele mesmo contexto, se naquele mesmo momento, Jesus convidaria Lázaro a sair e mostrar que Lázaro não estava morto? Será que era necessário? Hoje, eu vejo que diante da dor, que diante da perca, porque até a palavra, ela foi escrita com muito cuidado, com muito zelo. Na versão que eu tenho aqui da pastoral, ele fala assim: Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. Jesus se comoveu. Ora, se Jesus se comoveu, sabendo que Lázaro, em alguns instantes, sairia, quem sou eu, para a minha humanidade, não sentir saudade, não chorar, não pensar nas coisas que teremos vivido? O Senhor me permite. Sim, o Senhor nos permite. Porque o Senhor sabe das nossas limitações humanas. Tenho certeza que o Senhor sabe o quanto é difícil essa despedida, na qual um dia nos reencontraremos na glória do Senhor. Por isso não é perda. É apenas um até breve. E aí o Senhor, num outro momento também, está na carta de Pedro, e que Ele vai nos falar num certo momento. 1000 anos para mim são como um dia, e um dia para mim são como 1000 anos. Quantas vezes o Caio ficou preocupado? Quanto tempo vai demorar para o Caio reencontrar a Natália? Que besteira, meu jovem. Por que se preocupa com coisas tão inúteis? Se quando isso acontecer, quando vocês se reencontrarem, nem vai parecer que esse tempo passou, porque eu sou atemporal. É isso que a fé nos convida. A fé nos convida a enxergar aquilo que o próprio Senhor teve de experiência, o que Ele nos deixou na palavra e aquilo que Ele nos fala na ressurreição. Gente, nós precisamos entender que a morte, ela não é o fim. A morte, na verdade, ela é o começo. É o começo de uma vida eterna. Há um mês e meio atrás, mais ou menos, na homilia do Padre Toninho lá na abadia, ele falou: vocês já pensaram para parar, para pensar? O que são 60 anos, 30 anos, 80 anos, 90, perto de uma eternidade? Compreendem que não acaba aqui? Compreendem que, na verdade, talvez temos que aprender a passar por esse processo da morte, assim como talvez os discípulos tiveram que aprender a passar por aquele momento do Calvário. Que, imaginemos, todos vivendo com Jesus ali diariamente, e de repente o nosso Senhor foi crucificado. A morte na frente deles. Aquele Deus anunciado, o Messias, que tanto acreditavam, ali, na cruz. Quem passava, o que via? Um fracasso. Um fracasso aparente. Mas que na verdade, era apenas a entrada para a vida eterna. Essa é a proposta do Caio. Viver cada dia buscando essa certeza. Humanamente, eu poderia ter essa compreensão? O que vocês acham?
que vocês acham que tem me permitido ter essa compreensão? Quem? E como é bom saber que esse Espírito Santo habita em cada um de nós. Que Ele é gratuito. Que Ele está 24 horas conosco. Para Ele não tem horário. Para Ele não tem lugar. Para Ele não tem tempo. Peço desculpas que eu já me estendi um pouquinho, viu, Diácono? Deu 33 minutos, eu vou parar aqui. E aí eu só queria tentar resumir tudo isso numa frase. O luto e a saudade, eles permanecem. Ainda dói. Eu ainda choro. E tá tudo bem chorar. E tá tudo bem doer. Mas tá tudo bem. Faz parte. Mas, aí que vem. É aqui que a gente tem que se esforçar. Mas a fé na ressurreição transforma a maneira de viver a despedida. Para quem crê em Cristo, a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aleluia, aleluia.